Terapia com espiritualidade. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Graziela Finati, sou terapeuta integrativa e você não me segue ainda? Você não tem Instagram? Não tem problema, pode me seguir lá no YouTube, Graziela Finati Terapeuta. E todos os dias, né, a gente segue aqui com as nossas lives de terapia, de meditação, de oração, de conexão com a palavra, de conexão com o seu corpo, de entendimento, de ação. Sim, porque se não tiver, pode ter o entendimento que for, se não tiver a ação, não adianta nada. Né? Pode gastar o dinheiro que for, pode ir na terapeuta que for, na psicóloga que for, tomar o remédio, comprar o remédio. Tem gente que nem compra, né? Tem gente que só vai no médico, pega a bula, mas também não compra o remédio. Então, se não tiver a ação, não tem movimento. Se não tiver a ação, não tem solução. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa ação, sobre esse poder de ação. E você que vai chegando aí, já pode ir abrindo a sua Bíblia. A gente vai ver hoje o Evangelho do Dia, tá bom? Eu sigo esse livrinho. Você pode comprar esse livrinho que chama Liturgia Diária, vende na papelaria Shalom, mas você também pode usar a sua Bíblia. É até bom porque a gente vai pegando prática de abrir a Bíblia. Essa Bíblia que às vezes é tão difícil, né? Ai, Gra, eu nem abro, porque eu não consigo, eu não entendo. E é isso aqui que eu estou levando para vocês. Uma maneira de ler a Bíblia, de rezar a Bíblia, de entender a Bíblia de uma maneira simples, fácil, tranquila. Então vamos começar a manusear essa Bíblia aí. Usa post-it, marca as páginas. Eu queria agradecer ao Toninho, a Paula, vocês que já estão chegando. Deus abençoe a vida de vocês. E vamos lá, o Evangelho é de Marcos. É lá no finalzinho, né? Você vai no finalzinho, tem os evangelhos lá. Marcos, capítulo 16. O que é capítulo 16? É aquele número grande, 16. Cadê a Bíblia? Vamos mostrar aqui, porque tem muita gente que me manda mensagem com dúvida de como abrir a Bíblia, de como manusear a Bíblia, né? E aqui, ó, tem um númerozão bem grandão, tá ao contrário, porque o Instagram inverte aqui. Mas esse número grande são os capítulos, tá vendo? Caminho cheio de post-it, ó. Você pode fazer isso também, fica mais fácil, bem mais prático de usar a Bíblia. Ou você pode comprar o livrinho, fica mais prático ainda. Mas eu recomendo manusear a Bíblia, tá bom? Pra gente pegar esse hábito, tirar aquela coisa de medo, que não entende a Bíblia. É isso que eu venho fazendo aqui todos os dias. E conto com essa entrega de vocês. Tente, perceba, veja como é fácil, tá bom? Faça o movimento, abra a sua Bíblia e compartilhe a live. Vamos que vamos. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, e o versículo são os números pequenos de 15 a 20. Então, sempre antes de começar tudo que você for fazer, sempre se coloque na presença de Deus. Como eu faço isso, Graziela? Como eu me coloco na presença de Deus? Se a gente for pensar, às vezes pode confundir, pode bugar aí, né? Mas se eu estou nesse momento de oração, nesse momento de entrega, nesse momento de conexão, eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que imaginar que Ele está na minha frente. Mas será que é só imaginação? Para gente que tem fé, para gente que acredita, não. Ele está em todos os locais. Então, eu observo, eu imagino Jesus na minha frente. Essa é a primeira coisa que devemos fazer para começar nossa oração, ok? Então, a gente fecha os nossos olhos. A gente vai respirando profunda e suavemente. Faça desse momento um momento memorável. Um momento de conexão com o seu corpo. Vai percebendo aí os sons do ambiente.
os cheiros. Se você tiver um olhinho essencial, você pode usá-lo agora. A temperatura do ambiente. Como é que tá esse ambiente aí? Tá calor? Tá frio? Perceba no seu rosto a temperatura do ambiente. Perceba também o seu corpo, os seus pés. Como estão os seus pés? Cansados, relaxados, numa posição confortável para esse momento. Perceba também as suas mãos. Como estão as suas mãos? Tensas. Relaxe os dedinhos das mãos. Relaxe também os seus braços, suas pernas. E também perceba como eles estão. Relaxados. Perceba a sua pelve, os seus órgãos internos. Imagine, observe, sinta. Perceba a sua coluna, se você está em uma postura boa. Relaxe os seus ombros. Relaxe a sua língua no céu da boca, a mandíbula, todo o alto da cabeça. E eu quero que você imagine hoje, imagine que o céu sobre as nossas cabeças é a mão de Deus. Imagine essa mão imensa sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça dos nossos amigos, vizinhos. Essa mão que nos abençoa, essa mão que nos une, que nos protege. Imagine a mão de Deus sobre a nossa cabeça, imensa. Orientando, conduzindo. Vai percebendo e vai imaginando a mão de Deus. Vai respirando profundo e suavemente. Vai se conectando com o seu corpo, se conectando com essa potência, a mão de Deus. A mão de Deus que conduz, que nos leva para frente, que nos anima, que nos fortalece. Às vezes nos empurra para frente, às vezes vira nossa cabeça para o lado, para o outro, nos mostrando a direção. E eu quero que você trace novamente a linha do tempo da sua vida. Imagine como
como foi a gestação da sua mãe, como foi para a sua mãe, como foi para o seu pai. E não tem problema se você não lembra, se você não sabe. Vai imaginando a mão de Deus conduzindo, inspirando, direcionando, empurrando, segurando, puxando. Depois você ali, mais na infância. E claro que todos nós temos os nossos traumas, os nossos medos, mas mesmo assim, a mão de Deus estava ali, protegendo, conduzindo, nos fortalecendo. Vai percebendo a ação, o movimento que talvez você nunca tenha olhado para isso. Talvez você nunca tenha percebido esse movimento, esse caminhar da sua vida, as direções que você tomou. E talvez você nem estava nessa conexão com Deus, não tinha muita noção, mas o rumo que a vida foi tomando. E você pode pensar um pouquinho também na sua fé, na sua conexão, no seu entendimento, desde a sua infância até hoje. Essa evolução, esse caminhar, sempre conduzindo, e muitas vezes de uma forma muito amável, muito respeitosa, mas sempre conduzindo, vai percebendo. Ah, Gra, mas eu passei por tanta coisa. Sim, todos nós. E mesmo assim, a mão de Deus estava ali, vai percebendo. Vai percebendo que na hora do desespero, realmente você chorou, você sapateou, você sofreu, mas vai passando, as coisas vão se acalmando, a gente vai caminhando e a mão de Deus conduzindo. Eu imagino assim aquela mão aqui assim, vira para cá, vira para lá, vai para cima, olha para baixo. Sabe, eu imagino essa mão que está nos levando mesmo para frente, com muito respeito, mas sempre tentando. Vai respirando, vai observando a sua linha do tempo, passe pelos momentos de tristeza, de sofrimento, e vai observando a ação de Deus na sua vida. O Espírito Santo conduzindo, além do tempo, sempre levando você para frente, sempre levando você a uma conexão, a um contato com Deus, sempre com esse poder de ação, de movimento. Muitas vezes você não quis, muitas vezes você não se levantou, muitas vezes você não foi, muitas vezes você não teve força dessa conexão com Jesus, com Deus, tá tudo bem. Mas perceba que em determinado momento vem aquela mão de Deus que te dá mais uma empurradinha.
É interessante a gente pensar nisso, olhar para isso, porque a gente olha para esse momento e talvez muitos de nós estamos passando por momentos de sofrimento, de falta de Deus, de deserto de Deus. Deus não me escuta, Deus não me ouve, eu não escuto a voz de Deus, eu não entendo o que Ele fala, eu não sei para onde Ele está me direcionando. Mas quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente passou, a gente fala, nossa, Ele estava comigo o tempo inteiro. Ele estava me direcionando. Não foi fácil, foi difícil, mas as coisas foram caminhando, foram acontecendo. Esse Espírito Santo estava comigo. Vai percebendo que muitas vezes você se desviou desse caminho e depois voltou de novo para o caminho. Esses são os milagres que Deus tem feito na sua vida e que muitas vezes a gente não observa, não olha, nem lembra. Esquece com uma facilidade imensa de como Deus estava presente na minha vida em tantas situações e eu nem percebi. É interessante quando a gente tem filho e vai levar para vacinar, você fala, meu Deus, quanta doença que existe no mundo. Né? As crianças tomam vacinas aí todo mês, a partir até 1 ano de idade. Teve vezes que eu levei a Serena 4 tipos de vacina no mesmo dia. E aí você vai olhando e vai percebendo a mão de Deus agindo, cuidando, e você vai caminhando, e você vai chegando até aqui, até esse momento, até o dia de hoje. E aí quando você olha para todo esse movimento de Jesus, né? Agora nós estamos num movimento assim de muitos milagres, né? Jesus aparecendo ali depois. Não tem uma ordem muito cronológica aqui, tá? Depois da ressurreição, né? Nos evangelhos, não tem uma ordem muito certinha, mas a gente vê esse contato de Jesus ali, se derramando novamente, aparecendo, nos dando força, eu tô com vocês, né? Que interessante que não teria sentido, pelo menos na minha cabeça, só a ressurreição. Sem esse movimento, de que adiantaria? Né? Foi para o céu e pronto. Podia ter ido, né? Mas não. Ele fica conosco. Ele caminha conosco. Ele cutuca de novo. Interessante que o final do texto aqui fala assim: depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Muitos vão falar, ficou lá, né? Depois tem assim: os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Então, foi aos céus, mas está conosco, ajudando, caminha, continua. Ele continua, essa mão de Deus continua. Esse poder continua. Essa ação continua. Mas ela só existe se a gente se movimentar. Só existe se a gente se conectar e se movimentar. Esse poder só existe com ação. Não existe o poder sem ação. Tanto se fala de poder, tanto se luta, né? Quantas guerras por poder. E você fala assim, nossa, eu queria ter um pouquinho mais de poder. Eu queria ter um pouquinho mais de ação, de trabalho, de financeiro. Né? Eu queria ter um pouco mais.
Mas perceba, poder é ação, poder é movimento. Qual movimento você tem feito? Jesus nos dá esse poder, mas ele precisa do nosso movimento. Qual é o seu movimento? O que você tem feito? Não existe o milagre sem... Eu costumo falar que até para cair no seu colo, você precisa estender a mão para você pegar. Tem que pegar o milagre, tem que, pega para você. Né? E muitas vezes você não tem pego para você. Você não pega. Então vai percebendo. Quantas vezes você não pega para você o milagre. Me fez lembrar daquela historinha do rapaz que estava em cima do telhado, a chuva caindo, a casa sendo levada pela enxurrada, né, tudo coberto com água, e ele falando que Deus ia salvá-lo, que ele tinha muita fé, que Deus ia salvá-lo, e veio um helicóptero. Vem, sobe. Não vou, Deus vai me salvar. E veio um barco, pula no barco, vamos com a gente. Não, Deus vai me salvar. E vem uma enxurrada imensa, leva a casa e ele morre. Quando ele chega lá no céu, Deus, você não me salvou? Mandei um helicóptero, mandei um barco, e você não... Então vai percebendo esse poder de ação na sua vida. Esse poder de movimento que só está em você. Acredite em Deus, mas tranque a sua casa. Acredite em Deus, mas levante da cama. Acredite em Deus, faça a sua oração. Acredite em Deus, mas vamos estudar. Acredite em Deus, vamos mandar um currículo, né? Então, tem que acreditar. Tem que acreditar. Lá vai eu de novo no R. Tem que movimentar. Sem movimento não tem essa ação de Deus. Ele precisa dos nossos braços. Ele precisa da nossa mente. Ele precisa do nosso corpo. Para que realmente esse movimento possa existir. É isso que ele vem falando, que ele vai conectando, que ele vai... É só isso. Eu preciso de vocês. Usa esse braço aí, Graziela. Usa essa voz. Usa essa cabeça para alguma coisa. Usa. Vai, faz. Senão, não existe o milagre. E eu quero que fique essa frase hoje para você. Né, Marivânia? Que fique essa frase. O poder está na ação. O que você tem feito? Tem muita gente que está atolado e fala, Deus não me ajuda. Deus não me ajuda, faz um milagre. E Deus fala, olha, vai estudar, vai fazer uma prova, manda o currículo, acorda mais cedo, Deus dá um monte de ideia, você assiste um monte de live, tá aqui com a Graziela, vai na terapia, né? Eu dou um monte, a terapia em si é um monte de insight, um monte de coisa para você fazer, movimento, traz um caderno, porque você vai sair daqui cheio de ideias. Mas e aí? Perdeu o seu tempo, perdeu o seu dinheiro, perdi saliva, porque você não fez o movimento. Fui lá na terapeuta, não adiantou nada. Né? Ainda existe uma máxima no atendimento terapêutico para as questões de doenças físicas e emocionais, que é a seguinte: se o meio não muda, nada muda. Se você vem na terapia, se eu informo para você todo o movimento que você precisa fazer e você não faz, o que vai acontecer? Nada. Não vai mudar. E é a mesma coisa com a palavra de Deus.
Você lê a palavra de Deus, ele fala, ele está com você caminhando e ele fala, vai e faz e vocês farão grandes coisas. Mas você não vai e não faz. Você não vai e não movimenta, você não consegue, não toma nem o primeiro passo. O que acontece? Nada. Então poder é ação. Quer ter poder? Quer melhorar de vida? Quer realmente ver a ação de Deus na sua vida? Precisa levantar e fazer algo. Gra, mas eu não sei se isso que Deus está me falando, eu não sei se é isso que eu tenho que fazer. Faça. Faça. Porque se você não fizer, pondere, né? Hoje nós temos discernimento. Faça um mapa mental. Se eu seguir esse caminho, o que pode acontecer? Se eu seguir esse caminho, o que pode acontecer? Quais as opções que eu tenho? Eu vou começar com essa, com essa, com essa. Analise, pondere, né? Anote o que você deve fazer. Veja, eu estou no momento de fazer isso agora. Eu queria fazer faculdade, mas não tenho dinheiro. Primeiro eu preciso comprar um computador. Quantas vezes eu parcelo? Vamos lá, vamos parcelar. Depois procura uma faculdade. Aos poucos. Mas dê o primeiro passo. Muitos não dão esse primeiro passo. É isso. No dia de hoje. Muitos não dão o primeiro passo. Muitos não acertam por receio de errar. Errar é aprender. Então, bora errar! Deus abençoe vocês. Muito obrigada a todos que estão aí. Marivânia, Deus abençoe. Vamos puxar esses R's aí. Eu tenho uma facilidade de pegar sotaque. Toninho, Paula, Laís. Deus abençoe vocês que todos que passaram por essa live, que vão assistir. Mas não só assista. Não só assista. Anote e depois faça um movimento. Não fique só no, eu vou fazer. Ai, que preguiça. Seja mais forte que a sua preguiça. Deus manda o Espírito Santo para você. Ele está com você. Leia o texto de hoje. Ele foi aos céus, mas ele continua conosco. Confirmando. Nos fortalecendo. Então, força. Beijos. E até amanhã, hein? Amanhã será 1h30 também a live. E eu estou decidindo se eu volto na parte da manhã novamente. A gente vai vendo como é que vai ser nessas conexões aqui. Mas conto com essa ajuda de vocês. Conto com essa força. Compartilhem. Vocês não têm ideia como vocês me ajudam a levar essa palavra a mais pessoas. Beijos. Obrigado pelos corações, Marivânia. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho, viu? Tchauzinho. Movimenta. Poder é ação. Poder é ação. Poder é movimento. Tchau, gente. Até amanhã.